Olá, meninas, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todas. Meu desejo é que todas estejam bem. Uma ótima semana, mais uma semana que começa, que Deus venha nos dar uma semana abençoada, guardada debaixo da santa e poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa rápida reflexão que se encontra em Efésios 3, versículo 12. O tema é ousadia. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 12, diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, né? Fé em Cristo. É que fala em ousadia. O tema dessa ministração era ousadia. Só que, olhando a palavra do Senhor, Deus me direcionou mais 2 versículos em outro texto. É claro que quando Deus nos chama, né, Ele diz assim: eis que eu não vos dou espírito de temor, mas de ousadia, né? E quando Deus ele nos chama, Ele nos capacita. É Ele quem dá a confiança para falar. É Ele quem dá a confiança para ensinar, para levar a palavra, para orar, para aconselhar, para buscar. Tudo é Deus quem faz. Todo dom, cada donzinho que a gente vai aprendendo, é Deus quem nos dá, Deus quem nos capacita. Até a gente chegar a um nível, né, de obediência no qual agrade a Deus. Só que aqui em Efésios, esse versículo ele diz assim, né? No qual temos ousadia e acesso à palavra do Senhor com confiança pela nossa fé em Cristo, Cristo Jesus. Quando a gente tem aquela ousadia, acesso à confiança, quando a gente confia, quando a gente passa a confiar, passa a se entregar nas mãos de Deus e através da nossa fé, do nosso testemunho, a gente tem a ousadia para chegar, pregar, ensinar, exortar quantas vezes for preciso. Só que como eu falei, não queria ficar só neste versículo. Só que como eu falei que eu ia acrescentar mais 2 versículos, esses 2 versículos eles se encontram na segunda carta de Coríntios. Gente, voltei. Agora, nosso mais novo pregador, Emanuel Levi. Como eu estava falando, em 2 Coríntios 5, versículo 10 e o 17, né? Eu já ministrei algumas vezes para vocês, eu sempre falo que a caminhada com Deus ela é cheia de fases, certo? É claro que quando Pedro exorta e diz assim, sede santo porque Deus é santo, para a gente chegar a um nível de santidade, a gente alcançar um nível de santidade, é preciso a gente subir os degrauzinhos, né? Não basta apenas confessar e dizer, eu sirvo a Jesus. Não, tem que ter os degrauzinhos, tem que ter as fases. E como eu falei que não ia ficar só no capítulo de Efésios, aqui no versículo 10, 2 Coríntios, ele diz assim, ó, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, por bem ou por mal, certo? Então aqui, essa passagem, este primeiro versículo, ele nos exorta, ele chama a nossa atenção sobre o nosso corpo. Um dia a gente vai chegar diante de Deus e a gente vai prestar conta de tudo que a gente fez relacionado ao nosso corpo. Eu creio que vocês já ouviram falar da passagem na Bíblia que tem aonde fala que o nosso corpo
é templo do Espírito Santo, certo? Então, se o meu corpo ele é templo do Espírito Santo, eu não posso, em hipótese nenhuma, sair emprestando, digamos assim, o nosso corpo para servir as coisas do mundo, certo? Então, quando a gente tem aquele temor, aquela obediência a Deus, a gente tem que ter a confiança, a gente tem que ter a certeza que a nossa vida, ela tem que ser entregue por inteiro. Aqui o versículo, ele é bem claro, ó, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Em outras palavras, a Bíblia fala que a gente vai prestar conta por cada palavra inútil que a gente falou, certo? E do mesmo jeito que a gente vai falar, a gente vai prestar conta por cada palavra que a gente falou, do mesmo jeito a gente vai prestar conta do que a gente fez com o nosso corpo, seja ele para a honra do Espírito Santo, seja ele para o nome de Deus ser glorificado na nossa vida, ou seja ele para envergonhar o Espírito Santo na nossa vida. Então fica a pergunta, como é que a gente está usando o nosso corpo, certo? Quando a gente chegar diante de Deus, o que a gente vai receber? O nosso corpo, ele está sendo usado para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas e através das nossas vidas a gente conseguir resgatar mais almas, a gente conseguir levar o evangelho para quem está precisando, ou o nosso corpo, ele está sendo motivo de envergonhar cada vez mais o evangelho. Ah, irmã Delice, mas o tema não era ousadia? Sim, mas como eu falei, uma coisa leva a outra. Não basta eu já pular lá para o livro de Efésios e ler um versículo, sendo que eu ignorei alguns que antecederam ele. Então, quando eu falo que a caminhada com Cristo, ela requer renúncias, ela é cheia de fases, aí é que se encaixa cada versículozinho. E às vezes a gente lê um lá na frente e esquece os outros, né? Só que para a gente chegar perante Deus, com ousadia, com obediência, com temor, né? Para que a gente possa ser espelho para o mundo. Como Cristo mesmo nos falou, nós somos o sal da terra. Então a gente é para ser diferente, é para a gente ter diferença. Então a Bíblia, ela foi feita toda. Louvado e exaltado seja Deus. A Bíblia, cada versículozinho, ela foi feita totalmente para nós. Tem versículo que é para nos acalmar. Tem versículo que é para nos dar esperança. Tem versículo que é para transformar, para libertar. Tem versículo também que é para chamar nossa atenção, que é para nos alertar. Porque através de uma exortação, através da palavra do Senhor, é que a gente para e pensa e examina onde está errando, para que a gente possa se arrepender e recomeçar de novo. E aí, quando a gente para e pensa, faz essa análise do que realmente a gente está fazendo, será que o que eu estou fazendo, eu estou cumprindo a ordem de Cristo? Ou eu estou simplesmente ignorando alguns passos, certo? Bem aqui no versículo 17, da mesma carta aos Coríntios, 2 Coríntios, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente diz que está em Cristo Jesus, quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Quando Cristo ele nos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, não tem como eu dizer que aceitei Jesus, eu dizer que tive um encontro com o Pai, sendo que eu continuo fazendo as mesmas coisas velhas, sendo que eu continuo praticando as mesmas coisas do passado.
Então, este versículo ele diz: alguém que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquela pessoa que praticava o que praticava no passado já não pode praticar mais. Por quê? Porque teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Ah, mas também tem a possibilidade, como eu falei, tem a possibilidade da pessoa achar que teve um encontro com Cristo, porque hoje tem muita gente que diz assim: ah, mas eu tenho fé em Deus. Tem fé em Deus? Sim, mas se você olhar para aquela pessoa, você vê que crê em Deus. Hoje é muito fácil você ouvir, mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Tem. Só que você obedece, você faz o que Deus manda fazer. Se você olhar para aquela pessoa, você verdadeiramente você vê ali morada do Espírito Santo, você vê algo de diferente, ou aquela pessoa está dizendo simplesmente por dizer, como muitas das vezes a gente vê hoje, né? Então, para chegar ao nível, voltar lá para o tema ousadia, não chega da noite para o dia, né? É claro que tem que ter as renúncias quando nós aceitamos. Paulo deixa bem claro, quando tem o verdadeiro encontro com Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque não há como você ter um encontro com Cristo e você continuar sendo a mesma pessoa, você continuar sendo o mesmo incrédulo de sempre, você continuar duvidando, você continuar blasfemando. Não, porque quando Cristo liberta, como Jesus mesmo falou, verdadeiramente sereis livres. Mas, infelizmente, hoje a gente vê muita gente que se enganando, né? Eu falo se enganando porque a Deus a gente não engana. E então, para finalizar, eu queria deixar Salmo 119, o versículo 172, né, para a nossa meditação, que diz assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Que a gente possa refletir, né, baseado nestes versículos que já foi lido, neste aqui do Salmo 119, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Que a gente possa falar mais da palavra de Deus, que a gente possa se disponibilizar mais na presença do Senhor para levar a mensagem do Evangelho, para pregar, para que nós possa alcançar, né? Com a palavra de Cristo Jesus, a gente possa alcançar cada lar que está precisando de uma palavra, que a gente possa alcançar cada família. Vamos encerrar. Eu queria fazer uma rápida oração, entregando a nossa semana ao nosso Deus. Que Deus venha nos dar uma semana abençoada, né? Que Deus venha nos sustentar. Que Deus venha nos sustentar cada vez mais na presença e na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então Deus, ele nos convida a clamar a Ele, a Ele, buscar em oração, em jejum, em obediência, né? Eu convido você que está me ouvindo agora para a gente fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos sustentou. Graças te damos, Pai, pelos teus livramentos, pelas tuas bênçãos, as tuas misericórdias. Te agradecemos, Deus, por a tua presença em nossas vidas. Deus meu, Deus santo, em tuas mãos, Senhor, nós entregamos esta semana que se inicia. Ah, Deus da glória, entra com providência, Pai, em cada lar. Senhor, meu Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Meu Deus, liberta, Senhor, o que precisa ser liberto. Resgata, Senhor, o que precisa ser resgatado. E transforma, Deus meu, Deus santo, o que precisa ser transformado.
Deus da glória, visita, Senhor, cada lar nesta noite. Vai repreendendo, Senhor, toda seta contrária, toda obra do inimigo, meu Deus, vai caindo por terra. Pai querido, tudo aquilo que ia dar errado, meu Deus, que o Senhor vinha repreender e transformar em bênção. Deus meu, Deus santo, visita, Senhor, cada hospital, cada família, Senhor, que está doente, que está enferma, Deus meu, Deus santo, pois o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor tem autoridade, Senhor, pois nós cremos que o Senhor é o mesmo e não mudou. Pai querido, abençoa, Senhor, cada um, que o Senhor venha se fazer presente em cada lar. Direciona, Senhor, as nossas vidas. Entregamos, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pai querido, tudo que temos e tudo que somos, Senhor, entregamos nas tuas mãos e pedimos, Pai, dirige, Senhor, conforme a tua vontade. Que o Senhor se faça sempre presente em nossas vidas, não só hoje, mas em todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, abençoe a vida e a família de cada um de nós e até a próxima e fiquem todos com Deus.